Olá, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco do meu processo de emagrecimento. Eu tava com 76 quilos quando eu comecei meu processo de emagrecimento. Hoje eu já tô com 63. 63 quilos hoje, então quer dizer que foram 13 quilos, né? E de abdômen eu media 94 centímetros. 94 centímetros de abdômen e hoje eu já tô com 65, então quer dizer que foram 33, né? 33 centímetros de diferença. Gente, é muita coisa. É muita, é muito avassalador. E por que que eu tô falando do meu processo de emagrecimento? Por quê? Porque foi através do meu processo de emagrecimento que a minha vida transformou. Jéssica, mas ele transformou por quê? Só porque você ficou magra? Não, não é. Não é por isso. Mudou no sentido de eu ter entendido o que era Deus. Mudou no sentido de eu ter entendido o que era real na minha vida. Que corpo não fazia diferença pra mim. Que eu não seria diferente na minha vida por causa do meu corpo. E terceiro, mudou pelo simples fato de eu pensar diferente. Então, a minha vida inteira mudou. Eu fiquei mais humilde, porque eu era ignorante, arrogante, prepotente, achava que tudo eu era a melhor, e eu não era. Achava que o corpo era tudo, que depois que eu tivesse meu corpo, que eu fosse magrinha, que eu seria diferente. E eu não conhecia Deus. Então, hoje a minha experiência de vida é essa que eu trago pra vocês. Muita gente vai me criticar, vai me julgar, mas eu senti no meu coração que eu tinha que fazer isso. Eu senti no meu coração que eu tinha que ser verdadeira. Que eu tinha que falar a real, o que é real. E, Jéssica, mas por que seu processo de emagrecimento mudou tanto a sua vida? Simplesmente, gente, porque eu tava prostrada. Eu tava deixando a vida me levar. Eu era daquelas pessoas assim que eu acordava 10 horas da manhã. Acordava 10 horas da manhã. Acordava às 10 horas da manhã e já levantava nervosa, estressada, brigava com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Brigava com meus filhos. Já me sentia na obrigação de ter que fazer comida. Já fazia comida achando ruim. E ali meu dia já continuava ruim. E aí eu já pensava na hora eu já levantava já pensando na hora de eu dormir depois de tarde. E aí depois que eu fazia meu almoço eu deitava, eu dormia. E ali pra mim meu dia acabava. Aí eu tinha que correr, arrumar a casa, porque aí meu marido ia chegar e ele começava a brigar, e a gente começava a brigar. E, gente, que vida, né? Que vida. E aí Deus me despertou. Jéssica, mas como que Deus te despertou? E, gente, foi uma experiência única. Deus coloca. Deus, ele age. Ele coloca as pessoas na sua vida pra poder fazer isso aqui, ó. Na sua vida. Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ele colocou a pessoa correta, a pessoa necessária, a pessoa que eu ia ver que a vida dela parecia com a minha e eu ia mudar. E tinha uma pessoa que tinha a vida parecida com a minha, né? Era humilde, não tinha muitas condições, tinha 3 filhos, tem, né? 3 filhos, e tava passando por um processo de emagrecimento, e o emagrecimento tinha mudado a vida dela e tal. E aí eu comecei a seguir as dicas dela. E me ajudou demais. E foi isso que eu fiz. Eu troquei o Sazon por ervas. Que ervas você trocou, Jéssica? Troquei o Sazon por pálprica doce, por pálprica de calabresa. Troquei o Sazon por ervas finas. Troquei o Sazon por chimichurri. E assim, eu ia colocando isso na minha comida. Ia fazendo a minha comida com o meu temperinho. E isso me ajudou demais. Não ficava pesada a comida, não ficava. E aí, gente, depois de eu ter começado a fazer isso, eu comecei a ter mais vontade, mais pique pra levantar. E aí, gente, de 10 horas da manhã, eu passei pra 7 horas da manhã pra levantar. E aquilo ali pra mim era devastador. E eu comecei a me organizar meu dia, anotava tudo que eu tinha pra fazer de noite.
Anotava assim, ó. Colocava um caderno e colocava, ó, amanhã eu tenho que fazer... lavar louça, amanhã eu tenho que lavar roupa, amanhã eu tenho que lavar a casa, amanhã eu tenho que dar banho no meu filho, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que pôr meu filho pra dormir tal hora, amanhã eu, sabe? Então eu anotava tudo. E aquilo ali era meu controle. Punha a hora, tudo direitinho. E aí, quando eu levantava de manhã, eu já levantava de manhã desse jeito, já imaginando o que eu sabia que eu tinha que fazer. E aquilo ali, pra mim, rendia meu dia. Eu conseguia fazer tudo. E automaticamente eu conseguia arrumar minha alimentação. Eu não ficava transtornada e corrida. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, é casa, é marido, é tudo em cima da gente, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a fazer tudo isso. E mudou minha vida, transformou. E, gente, não foram flores, tá? Não foram flores. Não foram. E tinha dia que eu levantava chorando. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí que eu só pensava, Deus, me dê força. Me dê força. E, gente, a situação é muito real. Porque nem mesmo o meu marido me apoiava. Pra vocês terem noção que o processo de emagrecimento não é fácil. Não é fácil. E isso me mudou tanto a minha vida porque eu entendi que nada na sua vida será fácil. Não é milagre. Não adianta você falar assim, eu vou emagrecer. Se alguém falar pra você, você vai emagrecer tantos quilos em tantos meses. Gente, não é milagre. Não coloque isso na sua cabeça, porque não é. É um processo. Processo de emagrecimento é um processo de vida nova. É um processo de estar saindo do sedentarismo para uma vida de qualidade. E depois que eu entendi isso, minha vida, sabe? E aí o que acontece? Ninguém me apoiava. Meu marido não me apoiava, eu não tinha força. E eu falava, Deus, e agora? O que eu vou fazer? E Deus falava, faça a sua parte, que eu vou fazer a minha. Jéssica, mas como que você ouve Deus? Quando eu tava desesperada. Quando eu tava desesperada e eu peguei e sentei. Quando eu tava desesperada, eu peguei, fui, sentei na minha cama e chorei. E falei, aí eu lembrei dele. Deus, me dê força pra me continuar, me dê força pra me poder emagrecer. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar minha qualidade de vida, porque eu sei que depois que eu mudar minha qualidade de vida, eu vou conseguir ter mais paciência com meus filhos, eu vou conseguir ser uma pessoa diferente, eu vou conseguir levantar mais cedo, eu vou conseguir mudar minha vida. E ali, gente, foi devastador. Aquele peso que eu sentia dentro de mim, aquele peso, aquela dor, já parou. Parou de existir. Parou. Eu tive calma. Eu tive tranquilidade. E aí eu entendi que aquela tranquilidade era de Deus. E aí eu continuei. E tinha dia dolorido, tinha dia que os outros falavam coisa dolorida, sabe? Para com isso, eu sou. Para com isso, por que você tá fazendo isso? Isso é só rico que faz isso. A gente que é pobre, a gente não faz isso, não. E eu fui insistindo. Por quê? Porque a minha força. Deus me deu uma força tão grande, mas tão grande, que eu falei, eu não vou desistir. Gente, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez você consegue. Um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Opa, hoje eu consegui? Beleza, obrigado, meu Deus. Amanhã eu vou tentar de novo. Ah, hoje eu fraquejei na hora do almoço, eu comi um pouquinho de arroz. Ah, hoje eu não dei conta. Não tem problema. Na hora da janta, faça normal. E aí, Jéssica, o que você fez? Me conta, o que você fez? E aí, gente, aí eu tirei o arroz, o feijão que eu amava. Eu era apaixonada no arroz e feijão. Aí eu cortei o arroz e o feijão, não, só o arroz. Aí eu colocava mais salada de folha. Colocava feijão, eram umas 2 colheres de feijão e verdura e comia. E foi difícil demais, mas eu consegui. Por quê? Porque eu tinha Deus e eu tinha força. Deus me deu força. Vocês entendem agora?
que o processo de emagrecimento não é aquele mar de rosa que todo mundo fala. Então, hoje eu tô aqui real, contando pra vocês a minha vida real, minha experiência de vida, do que eu passei, do que eu vivi. E hoje eu falo pra vocês, não desistam. Faça o que eu fiz, a vida de vocês vão transformar. E outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre isso é que depois que você passa por isso, as pessoas que fizeram você desanimar, que falaram pra você, para com isso não é pra você não, você não vai conseguir não, isso é bobeira, para com isso. É as mesmas pessoas que batem no seu ombro e perguntam pra você, o que que você fez? Como assim? Como que você tá desse jeito? Aí, gente, pra esse vídeo não ficar tão longo, né? Eu vou ver se eu consigo, não. Eu vou colocar a foto pra vocês aí do meu antes e depois, pra vocês chocarem. Porque eu vou falar pra vocês, foi devastador. Foi devastador. E hoje eu falo pra vocês, gente, minha vida transformou. Ah, e outra coisa que eu queria contar pra vocês, que aí depois disso, do meu processo de emagrecimento, às vezes você me pergunta como é que eu tô hoje, aí hoje eu saí do 42, né, porque quando eu tava com 76 quilos eu vestia 42, eu saí do 42 pro 36, e 36 largo, 36 largo. Eu ponho o M e o M fica largo, eu ponho o P e o P fica largo. Então é isso, consistência, Deus, consistência, porque Deus tem que te dar força, porque não é fácil pra gente que é mãe, pra gente que vive uma luta muito difícil todos os dias, não é fácil, mas Deus te dá a força todos os dias pra você conseguir. E eu consegui ter mais calma, eu consegui ter mais paciência com meus filhos, hoje eu consigo ensinar meus filhos a fazer tarefa. Eu comecei meu processo de emagrecimento em abril, acho que foi dia 15 de abril, hoje a gente tá em setembro, dia 10 de setembro, e hoje eu falo pra vocês que eu continuo mantendo meu foco, continuo fazendo minha alimentação normal, igual eu sempre comecei a fazer, né? Continuo fazendo tudo normal e vivo minha vida normal. Foi difícil e tudo, mas hoje eu já consigo tirar de letra. Passo no supermercado, vejo skinny, bolacha que eu amava, não sinto nada. Vejo chocolate, não sinto nada. É assim, com o tempo você aprende. Com o tempo você aprende. Você aprende a se reeducar, você aprende a se amar, você aprende a se gostar. E depois que você tem Deus no seu coração, nada faz fraquejar mais. Um beijo no coração de vocês e espero que isso possa ter ajudado vocês.